Pois é, agora existe o sujeito oculto elíptico ou determinado que eu deixei por último, por quê? Ele é muito discutível, sabe? Alguns autores acham que seria um sujeito determinado, seria até sujeito simples, porque ele é fácil de ser identificado. Vamos então a ele. O sujeito oculto ou elíptico ou determinado, como você quiser, não está explícito na oração, mas se deduz do contexto. Como assim? Devo viajar amanhã. Quem deve viajar amanhã? Eu. A única resposta, eu. Agora, no caminho encontramos alguns animais. Quem encontrou alguns animais no caminho? Nós. A professora, mas está parecendo com indeterminado. Não, calma, eu vou voltar no indeterminado aqui, vou voltar no indeterminado para você entender. Roubaram o meu carro. Nós roubaram? Não tem jeito. Eles roubaram? Elas roubaram? Aí sim. Quem anda falando mal de você? Eles andam falando, elas andam falando? Indeterminado. Alguém anda, você não sabe quem. No sujeito oculto eu sei quem. Devo viajar amanhã. Eu, não tem outro. Ok? No caminho encontramos, gente, pela desinência, aqui você já sabe que só pode ser nós. Nós encontramos. Eu devo. Certo? Eu. Nós. A resposta é uma. Falaram bem de você. Alguém falou. Assaltaram a minha casa. Alguém assaltou. Pode ser eles, pode ser elas. Agora aqui eu tenho certeza. Se eu falasse assim, ó. Assaltei minha mãe. Quer dizer, quem assaltou sua mãe? Eu. Eu. Assaltei minha mãe. Sujeito oculto, ou elíptico, ou determinado. Ok? Agora, assaltaram a minha casa. Alguém assaltou. Não encontrou quase nada não, mas assaltou. Não é? Vamos lá então. Existe também o sujeito oracional. É quando o sujeito de uma oração é toda uma outra oração. Ah, gente, vamos ver aqui como é que funciona. Deixa isso aqui. É bom que todos compareçam. Eu tenho um verbo aqui e tenho um verbo aqui. Quer dizer que eu tenho duas orações. Só vai acontecer esse sujeito oracional no período composto. O que é um período composto, professor? Que tem mais de um verbo, que tem naturalmente mais de uma oração. Nesse caso é um período composto por duas orações. O é um verbo, compareçam é outro verbo, então tem dois verbos, tem duas orações. Nós estávamos vendo os casos, né, o sujeito o período simples. Agora aqui o período composto por dois. Ó. Essa é a primeira oração, esta é a segunda oração. Aí eu pergunto o seguinte: o que é bom? Veja bem, João é bom. Quem é bom? João. Almoçar é muito bom. O que é muito bom? Almoçar, não é isso? Tudo bem. Eu vou embora. Quem vai embora? Eu. Tudo bem. O problema aqui, que é bom? Que todos compareçam. Esta oração inteirinha aqui respondeu a primeira. João é bom. Quem é bom? João. Tá, tudo bem. O que é bom? Que todos compareçam. Isso aqui é uma oração. Uma oração. Por quê? Porque tem um verbo que funciona como sujeito. O que é bom? Que todos compareçam. Ó, é bom. Barra, isso aqui é uma barra. Que todos compareçam. Agora, veja bem uma coisa. Se alguém perguntar numa prova para você, qual o sujeito? Aqui você vai falar que todos. Qual sujeito de é bom? Que todos compareçam. Só que nessa segunda oração já tem um sujeito também. Quem é que vai comparecer? Todos. Não é isso mesmo? Tudo bem. Esta é uma oração que funciona como sujeito dessa.
eu falo assim, é necessário que você estude. É necessário. O que é necessário? Respondo que você estude. Então, que você estude inteirinho está funcionando como sujeito de é necessário. Ok? Só que você estude já tem um sujeito lá também, você. Mas ela está fazendo o favor de funcionar como sujeito desta primeira oração. E o predicado é o é bom. Não é? Sujeito, o que é bom? Que todos compareçam. Sujeito é toda a segunda oração. Né? Toda a segunda oração. Vou apagar aqui. O que é bom? Que todos compareçam. Tinha que ter um sujeito. Qual é o sujeito? Que todos compareçam. Ok? Só vai acontecer isso aqui no período composto. Na chamada oração, nós vamos ver aqui, subjetiva. O que é subjetiva? Oração subjetiva é que funciona como sujeito. Simples assim. Olha aqui. O sujeito oracional em análise sintática, esta oração seria classificada em oração subordinada, substantivo, subjetiva. Essa oração aqui, ó, eu não acabei de falar que ela funciona como sujeito? Não é como sujeito da outra. Por isso que eu falo que é o sujeito oracional. É uma oração inteira, oracional. É uma oração inteira funcionando como sujeito desta. E esta oração aqui, já que ela é uma oração que funciona como sujeito, ela é chamada de subjetiva. Só guarda esses nomes por enquanto. Porque essa questão aqui de oração subordinada, substantivo, subjetivo, nós vamos ver na classificação das orações, tá bom? Matéria que vem aí. Então aqui, ó, isso aqui é um sujeito, uma oração inteirinha, que funciona como sujeito dessa bacaninha aqui, é bom. Certo? E é sujeito oracional, ou oração subjetiva. O que é subjetiva? É como se falasse sujeitiva. Ao invés de eu falar sujeitiva, eu falo subjetiva. Subjetiva, sujeitiva. Ok? Então, quem é que compareçam? Todos. Aqui tem um sujeito também da segunda. Ok, gente? Isso é muito fácil. Parece que é difícil, não é? Mas é fácil. Agora nós vamos ter que fazer exercício também, porque no exercício a gente vai aprendendo muito. Ok? Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos praticar a nossa vida. Eu vou até mudar aqui para marcador vermelho. Marque verdadeiro ou falso a classificação do sujeito. Eu vou fazer algumas, vou dar um tempinho para você fazer também. Passeávamos pela cidade, eu e minha família. A gente gosta que o sujeito sempre esteja no comecinho. Eu e minha família passeávamos pela cidade. Qual é o sujeito? Quem passeava pela cidade? Eu e minha família, sujeito composto, você já desconfiou. Não é? Eu e minha família. Só que em prova, de vez em quando, vem umas pegadinhas aqui, ó. Passeávamos pela cidade. Nós passeávamos parecendo o sujeito oculto que eu acabei de falar com vocês agora. Mas não, está apenas fora de ordem. Passeávamos pela cidade, eu e minha família. Eu e minha família passeávamos pela cidade. Então, esse sujeito aqui é um sujeito composto, verdadeiro, não é oculto. Se tivesse vindo aqui, ó, só até aqui, ó, passeávamos pela cidade, seria falso aqui, porque seria sujeito aqui oculto ou elíptico ou determinado. Passeávamos pela cidade. Quem? Nós. Cadê o nós aqui? Cadê o nós aqui? Ah, pela desinência fique sabendo. Nós passeávamos pela cidade. Então, minha gente, já que tem eu e minha família, o sujeito é composto. Ok? Pode haver alguns reprovados esse ano. Eu posso falar assim, podem haver. O verbo haver não está no sentido de existir? Podem existir. Podem haver. Podem existir. Já que o haver aqui está no sentido de existir, ele fica no
singular bacana. E o pode também acompanha o verbo aqui, ok? Gente, quando tiver verbo impessoal, pode haver. Esse verbo pode acompanha o haver. Se fosse existir, não. Podem existir. Aí tudo bem. Podem existir. Podem existir. Agora que pode haver, já que o haver é verbo impessoal, que o haver está no sentido de existir, o seu auxiliar o acompanha. Ele contagia o seu auxiliar. Então pode haver, está certo. Alguns reprovados esse ano. Sujeito simples. Aqui é que está o problema. O verbo haver no sentido de existir não faz com que a oração seja oração sem sujeito? Gente, o verbo haver no sentido de existir, ok. O verbo ser indicando tempo. O verbo fazer indicando tempo. Lembra? Faz 2 anos. Tudo faz com que a oração seja oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Vou até colocar inexistente aqui para ficar mais bonitinho. Inexistente. Por causa de quê? Por causa do verbo haver no sentido de existir. Podem existir. É importante manter a atenção. Gente. O é um verbo. O manter é outro verbo. Então nós temos aqui 2 orações. Ok? 2 orações. Eu vou dividir aqui, ó. O que é importante? Manter a atenção. O que é importante? Manter a atenção. Olha, eu pergunto o que é importante, que vem essa aqui, eu respondo por ele. Eu respondo por ele. Então, está certinho. É uma oração inteira funcionando como sujeito da outra. Verdadeiro. Eu falei também que pode ser uma oração subjetiva, não foi? Pode ser oracional, sujeito oracional ou oração subjetiva. Poderia cair na prova como subjetivo também. O que é importante? A segunda fase, eu respondo por ele. Manter. Ok? Manter a atenção. Saiu correndo o táxi. Olha que maldade de novo. Quem saiu correndo? Não sei. Eu sei. O táxi. Está na ordem direta também. O táxi saiu correndo. Ora, gente, o táxi. O que saiu correndo? O táxi. Quantos núcleos eu tenho? Que é táxi. Que é táxi. Então o sujeito é simples. Verdadeiro da Silva, isso aqui. Necessita-se de alguns atletas. Quem está necessitando de alguns atletas? Quem está necessitando de alguns atletas? Eles. Elas. A comissão ali está precisando. A equipe está precisando. Alguém está precisando. Esse alguém não está claro aqui, mas alguém está necessitando. Alguém. Se é alguém, é sujeito indeterminado, verdadeiro também. Professor, não parece aqui com sujeitos oculto, não? Parece, se eu falasse assim. Necessito de alguns atletas. Quem necessita de alguns atletas? Eu. Necessito de alguns atletas. Quem? Eu. Eu necessito de alguns atletas. Ok. Chamaram-no à sala do diretor. Quem chamou o fulano aqui? Se não é ele, é ela. Como ele não pode ser complemento, eu já falei. Chamaram alguém à sala do diretor. Chamaram alguém. Quem chamou alguém? Não sei quem não. Mas alguém chamou. Alguém. Se alguém chamou, o sujeito é indeterminado. Olha que bacana de novo. Verdadeiro. Chamaram. Alguém chamou. Alguém chamou. Pode ser eles, pode ser elas. Necessito, pode ser eles, pode ser elas. Agora, necessito eu. Aí seria sujeito oculto ou elíptico. Né? Vendem-se automóveis. Olha, gente, isso aqui é uma pegadinha. Se você puder passar para a voz passiva, o sujeito é simples. Quer ver?
Automóveis são vendidos. Mas aqui também eu posso passar a sala do chamado, não, de alguns é necessitado. Não, a preposição não deixa. Isso aqui não deixa. Automóveis são vendidos. Vendem-se automóveis. Concorda comigo? Automóveis são vendidos. Então, isso aqui está falso. Não é sujeito indeterminado. É sujeito simples. Automóveis são vendidos. Preste atenção numa coisa. Precisa-se de automóveis. Alguém precisa. E o de atrapalha aqui, ó. O de não deixa passar para a voz passiva. De automóveis é precisado? Não tem lógica. Agora, vende-se automóveis. Automóveis são vendidos. Vende-se apartamentos aqui. Errado. Apartamentos são vendidos. Por isso é que tem que ficar no plural. Vendem-se apartamentos aqui. Apartamentos são vendidos. O sujeito é apartamentos. Vamos exercitar mais, ok? Vou deixar alguns para vocês fazerem também daqui a pouquinho. Podem ficar tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pode ficar tranquilo que você vai, ou tranquilo, né, que você vai fazer também. Tocavam os sinos da catedral. Eu vou deixar você fazer. Não vou fazer esses dois aqui para nós ganharmos tempo. Tocavam os sinos da catedral. Está invertida. Os sinos da catedral eram tocados. Certo? Os sinos eram tocados. Então o que aconteceu? Tocavam-se, aqui até faltou aqui, tocavam-se. Não, tá certo. Tocavam-se. Os sinos da catedral eram tocados. Então, gente, tocavam os sinos. Os sinos da catedral tocavam. Os sinos da catedral tocavam. Ora, o sujeito é indeterminado? Não. Está fora de ordem. Então, esse sujeito aqui é um sujeito simples. Atenção para quem não entendeu. Os sinos da catedral tocavam. Ok? Os sinos da catedral tocavam. Eu só mudei a ordem. Professor, eu já ouvi falar que quando troca a ordem tem que separar por vírgula. Não. Olha aqui, sujeito e predicado não se separa por vírgula nunca. Ok? Eu e Joana fomos à festa. Tá. Ok, sem vírgula, sem nada. Fomos à festa, eu e Joana. Não pode ter essa vírgula. Fomos à festa, vírgula, eu e Joana. Não pode. Não se pode separar o sujeito do predicado com vírgula. Então aqui, ó, é aquela pegadinha. Tocavam, tá parecendo que alguém tocava, né? Se tivesse, tocavam-se, né? Não, alguém tocava. Não é verdade? Mas os sinos é que estavam tocando. Os sinos da catedral tocavam. Eu só mudei a ordem. Então, como eu só tenho um núcleo, que é sinos, então isso aqui está falso. Sujeito simples. Olha, agora você vai entender aqui. Consertam-se sapatos e bolsas. Sapatos e bolsas são consertados. Tranquilo. Está só fora de ordem. Então, sujeito composto. Ah, muito bem. Sapatos e bolsas. Sujeito composto. Verdadeiro. Sapatos e bolsas são consertados. Devagar se vai ao longe. Quem vai ao longe devagar? Ele vai ao longe devagar. Ela vai ao longe devagar. Alguém vai ao longe devagar. Não é isso? Então, sujeito indeterminado perfeito aqui, ó. Verdadeiro. Eu vou deixar você fazer essas 4 aqui, ok? Faça essas 4, por favor, que daqui a pouquinho eu corrijo com você. Não é? Senão fica só eu resolvendo aqui. Tá bom? Pode fazer aí. Enquanto isso eu estou...
Já deu um tempinho, não deu? Deu um tempinho. Vamos resolver isso aí? Vamos lá então. Olha aqui. Saiam vocês pelos fundos. Vocês está no plural? Está. Mas qual é o núcleo? Vocês saiam pelo fundo. Está dando a ordem. Vocês saiam. Pode ser vocês saem pelo fundo? Vocês saem pelo fundo, viu? Está dando um aviso. Agora está dando uma ordem. Vocês saiam pelos fundos. Então o sujeito é simples. Vocês. Verdadeiro. Mesmo vocês estando pro. Vocês e seus amigos saiam. Aí seria sujeito composto. Simples assim. Agora você fala assim. Vamos sair pelos fundos. Sujeito oculto, ou elíptico, ou determinado. Não é? Essa nomenclatura oculto não é muito usada mais, mas é determinado. Vamos sair pelos fundos. Nós vamos sair. Esse nós aí seria sujeito elíptico, ok? Ou determinado. Soube-se barra, olha que interessante, eu tenho um verbo aqui e tenho um verbo aqui. Então eu tenho que analisar dois sujeitos acontecendo aqui. Soube-se. Soube-se. O que soube-se? O que soube-se, hein? Que alguém fugiu, que alguém fugiu, que alguém fugiu. Sujeito oracional. Qual o sujeito de soube-se? Que alguém fugiu. Oracional. Verdadeiro por enquanto. Certo? Tudo bem, mas vamos deixar, porque tem mais uma perguntinha. E sujeito simples. Tudo bem. Aqui inteirinho é um sujeito. Soube-se. O quê? Que alguém fugiu. Tá. É o sujeito daqui. Agora, quem fugiu? Alguém. Então, aqui, sujeito simples. Está certo. Mas tem dois aí, professor. Tudo bem. Vamos analisar o segundo aqui que nós estamos perguntando? Vamos analisar o segundo? Para ver se é sujeito simples. Quem fugiu? Alguém. Então, sujeito simples. Só que esta oração inteira, que é um sujeito oracional ou subjetiva, está funcionando como resposta a essa, como sujeito dessa. Ok? Então, por isso eu digo sujeito oracional. Então, está tudo certinho. Há 5 anos que eu não vejo. Tem dois verbos também. O a e o vejo. Dois verbos. Se tem dois verbos aqui, tem que ter duas orações. Há 5 anos, barra, que não o vejo. Aí o que aconteceu? Há 5 anos, o verbo haver não está denotando tempo? Se está denotando tempo, é oração sem sujeito. Então, a primeira é oração sem sujeito. Ó, lá vai. Ou sujeito inexistente. Que não vejo. Que eu não vejo. Mas cadê o eu aqui? Não. Quando eu falo que não o vejo, terminação aqui, desinência diz eu não o vejo. Eu. Quem não vê? Eu. Oração sem sujeito, essa primeira, porque aqui nós temos duas orações, não é? Duas orações. A primeira oração sem sujeito, bacana. E a segunda, sujeito simples. Opa, aqui que é o problema. Se eu não o vejo, eu é sujeito oculto, que não é muito usado, ou determinado, ou elíptico. Fica até bonito, né? Esse elíptico, pemudo. Então, a primeira está certa sem sujeito, mas aqui não é simples. Aqui é sujeito oculto ou elíptico. Então, está falso aqui. Professor, mas o primeiro está certo? Não, estou perguntando se o que está entre parênteses está certo. Não está certo, está mais ou menos certo, porque um está certo e o outro não. Então, você coloca falso quando acontecer isso. Na minha cidade, que é adjunta adverbial de lugar, estão construindo um metrô. Quem está construindo um metrô na minha cidade? Aqueles verbos na terceira pessoa do plural. Estão construindo um metrô.
Alguém está construindo o metrô. Ah, não posso assim, um metrô estão construindo? Não, o metrô está no singular e estão no plural. Não tem jeito, certo? Então aqui, ó, alguém está construindo. Se é alguém que está construindo, esse sujeito é indeterminado, então está corretinho. Espero que você tenha acertado isso aí, ok? Nós vamos dar continuidade, né, gente? É o predicado também, essa coisa toda, mas pelo menos sujeito a gente vai aparecendo depois outras questões, a gente vai resolvendo com vocês. Basicamente, sujeito é esse aqui, ó. Simples, porque só tem um núcleo. Depois o composto que tem mais de um núcleo, pode ser 2, 3, né? Depois posso falar aqui o sujeito oculto, né? Embora eu tenha ensinado o sujeito, oração sem sujeito primeiro, né? Para deixar o oculto por último. Vou embora. Eu, sujeito oculto. E sem sujeito, os verbos que exprimem fenômenos da natureza, nevar, trovejar, etc. Né, gente? E também aqueles verbos que estão na terceira pessoa, indicando tempo. Faz 3 anos. O verbo ser é frio. Ok? São as orações sem sujeito com os verbos impessoais. É por aí. Tá? E a gente vai continuar falando agora dos predicados.